Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer 2 Reis, capítulo 23 e versículo 25. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então, 2 Reis, capítulo 25 e capítulo 23 e versículo 25, o subtítulo é A Celebração da Páscoa. E o versículo é: Antes dele não houve nenhum rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Amém, irmãos? E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração e toda a sua alma, e todas as suas forças, e toda a lei de Moisés. Depois nunca se levantou outro tal. Esse é o versículo. Esse versículo fala do rei Josias, um homem que decidiu amar e obedecer de todo o coração. Quando encontrou a palavra de Deus, ele não apenas a leu, mas mudou a sua vida e levantou o povo a abandonar os ídolos e voltar para o Senhor. Amém? Então, o que Deus deseja de nós, né? O que Deus deseja nos ensinar? Deus deseja que nós busquemos de todo o coração, não apenas com palavra, mas com uma vida de abundância. Desculpa, irmãos, com a vida de obediência. Nunca é tarde para abandonar o que desagrada a Deus e recomeçar um coração totalmente entregue ao Senhor. Faz toda a diferença. Amém? Então, irmãos, o rei Josias foi um homem que decidiu abandonar tudo que era de errado, né? Então ele decidiu, a partir do momento que ele achou o livro da lei de Moisés, ele decidiu fazer tudo certo, né? Então ele começou a amar a Deus e obedecer de todo o coração, né? Quando ele encontrou a palavra de Deus, ele apenas não só leu, mas mudou a vida e levou o povo a abandonar os ídolos, né? Voltar para o Senhor, porque naquela época, irmãos, o povo, eles eram muito idólatras, né? Eles tinham vários deuses, Deus dos exércitos do céu, Deus de Baal, né? Do bosque, né? Era muita coisa errada, né? Era muita idolatria naquela época. E o rei Josias resolveu tirar tudo aquilo da cidade. Ele limpou a casa do Senhor, né? Tinha os rapazes que eram escandalosos, né? Tinha as mulheres que tecia casinhas, né? Tudo isso elas colocavam na casa do Senhor. E o que o rei Josias fez? Ele limpou tudo, ele limpou a cidade. Depois que ele achou esse livro e viu os mandamentos, as leis do Senhor, ele limpou a cidade. Ele tirou todas as estátuas, as coisas que eles idolatravam, né? Então o rei Josias, ele começou a obedecer a Deus, né? De todo o coração, né? Encontrou as palavras de Deus, ele não apenas leu, mas ele mudou, né, sua vida e levou o povo a abandonar os ídolos, voltar para o Senhor. Então isso, irmãos, mostra que o rei Josias, que ele
Porque se fosse outro rei na época, ele ia achar o livro, ele ia ler e não ia fazer tudo, né? Que o rei Josias fez, né? Porque até o dia dele não teve rei que nem o rei Josias, né? Que ficou temente à palavra do Senhor. Ele seguiu a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então o Senhor se agradou, né? Do rei Josias. Assim como foi feito lá atrás, irmãos, nesse dia de hoje tem que ser feito também. Nós só temos que exaltar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus vivo, exclusivamente, né, que nós podemos confiar e acreditar que é o único que vai nos ajudar, vai nos levantar, né? Quando nós estamos caídos, nós devemos dobrar o joelho e orar ao Senhor, pedir ajuda para Ele, né? Para renovar nossa fé, né? Para fazer um renovo na gente, para a gente prosseguir. Porque nós somos seres humanos, infelizmente, se não for a ajuda do Senhor, nós não vamos muito longe, né? A gente cai. Então nós devemos estar sempre na presença do Senhor, pedir todos os dias a presença do Senhor, né? Para Ele tomar frente da tua vida, né? Para aonde você estiver trabalhando, você pedir a presença do Senhor, porque Ele ajuda, irmãos. Ele ajuda, né? Ele muda, né? Todo aquele cenário que você trabalha, Ele muda a tua casa, né? Ele faz você marchar, né? Na tua palavra, na tua presença. Então, irmãos, vamos fazer que nem o rei Josias, né? Você vê o que está escrito aqui, ó. Não teve outro igual o rei, né? Não teve nenhum semelhante ao rei Josias. Ele se converteu ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, né? E seguiu a lei de Moisés. Não teve, essa época, não teve nenhum rei que fez que nem ele fez, como o rei Josias fez. Depois dele colocaram no lugar dele o filho dele, Joacás. Não reinou com nem ele, né? Fez mal, né? Ele fez tudo que era ruim aos olhos do Senhor, né? Começou a reinar mal, né? Conforme o que teus pais fez, né? Então, devemos fazer tudo que é de bom, né? Na presença do Senhor, né? E agradar o Senhor de todas as maneiras, porque quando a gente está com o Senhor, a nossa casa tem paz, a nossa vida caminha, a pessoa começa a prosperar, né? Tudo muda, é uma vida de tranquilidade, de conforto, né? De prosperidade, né? Não devemos deixar, irmãos, jamais de seguir os mandamentos do Senhor, não deixar de ler a palavra do Senhor, porque está tudo aqui dentro, o que nós precisamos está tudo dentro da Bíblia para nos ensinar. Então, irmãos, vamos fazer que nem o rei Josias, vamos seguir os mandamentos do Senhor e a lei do Senhor. Amém? Hoje é o que eu entendo desse versículo, né? Deus deseja que nós busquemos de todo o coração, não apenas só com palavra, mas com a vida de obediência. Devemos ser obedientes ao Senhor. E nunca é tarde para abandonar o que desagrada a Deus e recomeçar com o coração totalmente entregue ao Senhor, que vai fazer toda a diferença na tua vida. Amém? Glória a Deus. É o que eu entendo, irmãos, desse versículo, né? Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda-me a buscar de todo o meu coração e com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Dá-me coragem para obedecer a tua palavra e de viver de um jeito que te agrada. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe o seu dia na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.